O assassinato da Priscila pelo então ex-sargento Joel está completando agora, completará dia 8 de dezembro, 3 anos. E também atendendo aí a minha curiosidade, a minha ânsia de informar também, e muitos chegam, Elias, e o julgamento do sargento Joel foi esquecido, o que aconteceu? Será que ele está preso ainda? Será que está mesmo e tal? E por que quase 3 anos esse julgamento ainda não saiu? Vamos lá, Elias, a gente compreende essa ansiedade das pessoas, já tivemos ocasião, né, de conversar aqui sobre isso. Nós temos, no processo do júri, nós temos essa primeira fase, que engloba o juízo de admissibilidade do feito, da acusação, para só então entrarmos na segunda fase, que é a fase e que vai se desenrolar lá no plenário do Tribunal do Júri, que vai culminar nessa etapa do Tribunal do Júri, do julgamento propriamente dito. Bem, por que eu estou falando isso? Porque a gente só pode partir para a segunda fase quando a sentença, a decisão de admissibilidade, que se chama pronúncia, quando ela transita em julgado. Ou seja, quando em relação a ela não cabem mais recursos. E aí o que aconteceu? Então, já tem um tempo que o denunciado foi pronunciado, ou seja, admitiu-se a acusação em relação a ele, e dessa decisão houve recurso da defesa. O recurso da defesa objetivava que fossem retiradas qualificadoras, que são circunstâncias que, agregadas à conduta, têm o poder, têm o condão de aumentar a pena. Então, a defesa pediu à instância superior que fossem decotadas qualificadoras. E, ao longo desse tempo, os recursos vêm tramitando e eles recorreram até as últimas instâncias, a defesa recorreu até as últimas instâncias de julgamento, tendo, inclusive, feito chegada ao STF e, por último, recentemente, houve o trânsito em julgado, ou seja, não cabem mais recursos. Já estamos na fase de começarmos os preparativos, nós estamos na fase da preparação do júri já. Então, a gente tem uma ideia de que no primeiro semestre do ano que vem, isso já vai ser uma realidade, a data do julgamento. Sim. Porque, assim, as pessoas, as dúvidas partem do princípio do seguinte: bom, como ele é militar ou ex-militar, militar da reserva, mas também surgiu um boato aí, claro que o senhor não tem como ter ciência disso também, mas uma conversa de que a corporação teria excluído ele da corporação. E também, assim, eu não sei como que isso daria e se isso se deu. Mas também, para vias de julgamento, isso não diz nada. Não diz nada. A única diferença é que, aí a senhora pode esclarecer, se ele estivesse ainda na corporação, ele poderia estar ainda preso num batalhão da corporação. No estabelecimento Mas próprio. Ele não está mais... Não está mais. Tem um bom tempo já que ele está num estabelecimento normal. Em Uberlândia. Isso, a informação que nós temos é essa. Está inicialmente esteve num estabelecimento próprio para militares. Depois de um tempo ele migrou para um estabelecimento destinado a todo e qualquer preso. Ele é um preso provisório, né, porque ele não é um preso condenado ainda. Então, ele está numa unidade do sistema prisional comum e aí a gente recebeu essa informação também de que ele teria sido excluído. Não me foi noticiado o motivo, porque essa é uma outra instância, uma instância administrativa. A gente sabe que há um regramento próprio para a Polícia Militar, um regramento interno, vamos falar assim, são as normas internas da Polícia Militar, e me parece que houve algum julgamento lá que entendeu por bem isso aí. Agora como isso desenvolve na seara administrativa, se continua se tentando
status de militar, se continua, se não continua, se recebe pensão, não recebe pensão. Isso não é um dado que eu tenha acesso e também não é pertinente ao desenrolar do processo, né? Agora, eu ouvi dizer, em off, que ele tem entrado com algum recurso tentando responder ainda em liberdade, aguardar o julgamento em liberdade, ou, claro, não em liberdade, mas em prisão domiciliar. Chegou isso para a promotoria, e a promotoria, o que diz a esse respeito? Há, sim, pedidos, isso é muito comum, sabe? Sim. Isso é muito comum, há pedidos, a promotoria entende que não é o caso e, até o presente momento, esses pedidos vêm sendo denegados. Ou seja, os argumentos usados para que, em tese, ficasse em prisão domiciliar vêm sendo reiteradamente rechaçados e o Ministério Público entende que não há nenhum motivo para tanto. Existem motivos muito específicos que poderiam ensejar a prisão domiciliar, no entanto, não é o caso dos autos, como a gente vem se posicionando, e o nosso posicionamento vem sendo acatado pelo Poder Judiciário. Então, a senhora disse que poderá essa data ser marcada ainda, primeiro semestre? Primeiro semestre, assim, porque nós fechamos agora em novembro, não teremos sessões de julgamento em dezembro, não teremos em janeiro, voltamos às sessões de julgamento em fevereiro, então a partir daí a gente entende que o processo já vai estar preparado para, que as pessoas não entendem, mas é moroso, né? Porque depende de muita organização, né? Todo o passo a passo, nessa fase em que chega, depois que a pronúncia, ela transita em julgado, ou seja, ela não, em relação a ela não cabem mais recursos, o processo vem para as partes vão indicar diligências, arrolar testemunhas, juntar documentos para serem apresentados lá no plenário, na sessão de julgamento. Doutora, a senhora está acompanhando esse caso muito de perto, porque é titular do caso, e com relação à criança, a tutoria da criança está com a mãe, com a avó? A informação que eu tenho também é um processo, né, que corre em segredo de justiça, né? A informação que nós temos é que, até o presente momento, a criança menor, né, filho da vítima e do acusado, está sob a guarda da avó materna. Ok, também muito obrigado, então, por esses esclarecimentos. Eu acho que o nosso internauta vai se satisfazer bastante, porque é muito bem colocado, né? Muito bem explicado, tanto para mim, quanto para os internautas. Mais leigo possível, ainda é capaz de entender. Então, tá bom. Estamos cumprindo nossa missão, né? Com certeza. Dar uma informação de qualidade, deixar as pessoas tranquilas e que possamos aí aguardar esse momento, que é um momento para nós triste. Vamos viver ao lado da família da vítima essa dor, porque reviver, a gente enfatiza sempre que esse momento para a família da vítima, ele é como voltar ao dia dos fatos. É como voltar ao dia dos fatos. E é verdade isso, né? Porque tem que retomar cada detalhe, né? Reviver, lembrar das palavras, lembrar da pessoa nos últimos dias, o que fez, como foi o desenrolar. Isso é muito tormentoso. A gente tem acompanhado, até a gente, vou aproveitar o seu espaço, né, que a gente está com um projeto muito bom aqui para a Mulher Aérea. É um projeto que eu idealizei junto com a minha equipe, no sentido de poder dar um atendimento a essas famílias enquanto aguardam o julgamento, né? Porque a família fica completamente desnorteada, com razão, porque passar por isso, passar pela morte de um ente é duro, né? Ninguém está preparado para perder um filho, uma mãe, um pai, um irmão. E ainda mais nessas circunstâncias. Isso. Então, essa circunstância de ser
conta de um crime, por conta de um homicídio, é muito desconcertante na vida daquela família. As pessoas costumam ter perdas sérias, às vezes até perda de memória, propriamente Sim. por causa do trauma, crises de depressão, Até históricos para de uma depressão, proteção psicológica, isso, né, doutora? depressão crônica, e não necessariamente as famílias têm condições de ter um atendimento por um psicólogo, de ter um atendimento voltado assim, até a questão própria dos documentos, e tantas O que coisas, fazer? o O que que eu fazer. preciso? Imagina só, a gente quando perde alguém da família, e tem que ir lá desembaraçar documentos, às vezes é uma moto, um veículo, uma casa, inventário, não faz inventário. Então, esse tipo de coisa. Aí você imagina você ter que vivenciar essa situação num contexto de um homicídio e tendo muitas vezes que ainda comparecer ao tribunal do júri para servir como testemunha. O grau de estresse dessas pessoas. Então, a gente está implantando aqui em Muriaé uma parceria com a Faminas, um serviço de atendimento para essas pessoas. Estamos ainda nas fases iniciais. Jurídico, encaminhamento, acolhida propriamente. Às vezes a pessoa precisa só de umas orientações básicas para poder encaminhar na vida. E a gente está muito empolgado com isso, com esse projeto. E esperamos no futuro termos condições de atender mais familiares das vítimas que, na concepção da própria regulamentação atual, elas são vítimas do evento também, elas são vítimas indiretas. Se a gente pensar assim, não, a vítima é só aquela que morreu? Não, vítima, a família é vitimada, exatamente. Agora, vamos torcer para que essa equipe formada não tenha tantos casos para ser. Não, exatamente. Né? Nós queremos reduzir e queremos realmente conscientizar as pessoas de que, assim, a saída pelo homicídio não pode ser uma saída dentro de uma sociedade civilizada. Vem batendo nessa tecla, porque a gente vê situações assim, estou trabalhando num caso mais recente, de um desacerto com relação a bens de uma herança, gerando um homicídio. Então, assim, o homicídio não pode ser a saída para a solução de problemas. Não pode ser. Herança é um dos pivôs, né? Pode ser. Porque isso, assim, isso quer dizer que aquela sociedade ela não está suficientemente civilizada. Nós estamos retrocedendo à barbárie. E isso tudo é o que não se deseja. Né? Então, a gente faz aqui essa propaganda, na verdade, é uma propaganda de conscientização das pessoas. Vamos fazer o seguinte, estando esse projeto consolidado, vamos fazer mais uma matéria falando especificamente dele. Vamos sim, vai ser um prazer e vai ser um grande passo para a comarca. Existe essa casa de atendimento, chama Casa Lilian, do Ministério Público. Já tem um nome. Ela é lá em Belo Horizonte, né? Ela funciona lá. A Casa Lilian tem essa vertente de, inicialmente, fazer um atendimento voltado para situações de vitimização em casos de violência doméstica. Mais esse contexto de violência doméstica, mas a gente está trazendo aqui a Casa Lilian, como fosse uma filial da Casa Lilian, dentro do Ministério Público aqui em Muriaé, e inicialmente vamos começar com as ideias referentes a homicídios, e quem sabe um dia vamos até ampliar, né? Doutora, muito obrigada, então, por essa atenção. A senhora recebe a gente aqui com muito carinho até. Muito obrigado. Um abraço.